Pronto, tirei o microfone e estou aqui. Lembrando que nós temos 10 minutos, é isso? O som voltou ao normal? Caroline, o som voltou ao normal? Sim. Então vamos lá. Sexto dia, o nosso assunto recebe o planejamento já apresentado. Sexto dia, aplicação, caso, solução, aplicação, caso, solução, encerramento, eventual debate. Então, a gente tem 2 módulos aqui que são criados para dar espaço para os 60, 70 poderem falar. Vocês não são 60, 70, então talvez não tenham muita coisa para falar. Gente. Tá tudo branco? Sim, tudo branco. Ih, o negócio tá muito esquisito. Espera aí. Saindo do PowerPoint e voltando a compartilhar. Meu Deus. Cadê o compartilhamento? Ah, tá aqui. Compartilhando de novo. Vai. Vocês estão enxergando? Agora sim. E agora não de novo. Tá preto agora. Agora ficou preto. Ah, foi. Foi. Bom. Então, nossa programação, 2 apresentações de caso e o encerramento formal. Vamos lá? Antes da gente apresentar os casos, são 2 que vieram do workshop passado, eu queria aproveitar e fazer com vocês o seguinte. Estão todos aqui, eu acho, né, porque somos 16, eu estou 2 vezes com a Daniela e está faltando alguém. Vamos lá, por ordem. Alguns aqui nunca tinham ouvido falar de gestão de projetos com conceitos. Não que nunca ouviu falar, mas que tivesse observado esses termos de escopo, prazos, custos. Quem é que já tinha visto isso aqui? Levanta a mão. Felipe e Isabel. Nossa, Larissa também. Mas todo mundo então já tinha visto alguma coisa sobre esse tema. Felipe, em 1 minuto, o que você viu de novo, de novidade nesse workshop de 6 dias? 1 minuto. Bom, novidade, eu já tinha visto sobre gerenciamento, até na faculdade a gente tem disciplinas de planejamento, gerenciamento, a gente tem gestão, mas a gente não entra num tema tão aprofundado que nem a gente viu aqui, quando fala detalhadamente sobre escopo, sobre planejamento, sobre a parte do orçamento, a gente vê tudo muito separado. Aqui a gente viu tudo linkado, né, um com o outro. Você vê o orçamento linkado ao planejamento, que está linkado à execução e tudo interligado de alguma forma. Isso para mim foi novidade e foi bom. Certo. Você viu na escola separado, é isso? Em disciplinas separadas. A gente tem uma disciplina só de orçamento, a gente tem uma disciplina de planejamento, a gente tem, entendeu? Tem uma disciplina de gestão, mas uma que um assunto assim que a gente, por exemplo, no nosso papo aqui todos esses 6 dias aqui, a gente viu tudo isso ao mesmo tempo, né? Isso foi bom, que põe tudo em prática. Veja, lembra de falar no finalzinho sobre disciplinas separadas, para a gente poder comentar esse tipo de abordagem de ensino. Lembra disso aí que a gente voltou a falar. Isabelle, 1 minuto. Você já tinha visto, mas você viu alguma coisa que valeu a pena ter gasto esse tempo aqui, em 6 dias? Sim, principalmente a parte do controle como um todo. Não sei se fica muito geral falar isso, mas, por exemplo, o que me chamou muita atenção foi quando você falou do escopo financeiro, assim, também, né, do projeto. Eu penso nisso, mas eu não tinha pensado
nisso na formulação, assim. Eu acho que o workshop me fez pensar nisso. Quando você falou, um exemplo, quando você falou sobre a variabilidade dos preços, eu sabia disso, mas eu nunca tinha pensado como é que eles fazem para ajustar isso lá no início, na hora de fazer o orçamento do projeto. Uhum. Então, isso não foi um curso, mas foi uma relembrada de temas e colocando todos eles dentro de um trabalho cujo objetivo, o workshop, cujo objetivo era botar o pé no chão. E, a partir do que você viu ou ouviu, dizer, não vou ver essa coisa não, ou eu vou estudar isso sim, ou eu vou aplicar isso sim, para dar uma outra maneira de ver. Além do Felipe e da Isabelle, teve mais criaturas que levantou a mão que eu esqueci. Quem foi? Eu levantei, Marcos. Então levanta e fala. É o Vitor? É o Vitor. Então fala, Vitor, bem alto. Eu acho que o que mais ajudou no workshop foram os spots, porque, como o Felipe falou, eu também já tinha visto vários desses conceitos na faculdade, em disciplinas diferentes, e por ser uma coisa que não existia essa ligação entre uma e outra, parecia um universo diferente na minha mente. E eu acho que os spots também ajudaram bastante a trazer uma visão do mercado de trabalho sobre como esses conceitos se aplicam. Uhum. Fazendo eco do Felipe, guarda para você chamar e cobrar disciplinas separadas. Tá bom. E aí a gente vai falar, mas no seu caso, as disciplinas separadas com casos reais. Tá bom? Quem mais além do Vitor, da Isabelle e do Felipe que levantou a mão? Acho que tinha mais um quarto pessoa. A Caroline? Fala, Caroline. 1 minuto. Assim, que eu nunca tivesse visto, eu acho que não tem nenhum item. Tudo que a gente tratou aqui, eu já tinha visto de alguma forma, principalmente porque eu trabalho com perícia. Então, a gente vê os problemas disso tudo. A gente vê problema pela falta de planejamento, pela falta de controle, pela não definição de escopo. Mas eu acho que o mais importante é o debate, é a gente trocar ideia e ver o que as outras pessoas pensam de tudo, o que cada um acha que é mais importante dentro de um projeto, dentro de um planejamento, dentro do controle. Então, eu acho que o mais importante é essa troca de ideias, pelo menos para mim. Troca de ideias. Debate. Você pode anotar para a gente falar no mesmo momento daquilo que nós comentamos sobre construtivismo e Piaget? Ok. Mais alguém? Quem é esse aqui? É a Camila. Camila, você também já sabia de alguma coisa dessa e viu coisa nova no workshop? Ou você não levantou a mão? Camila, você já viu isso? Esse assunto? Alô, Camila? Bom, enquanto Camila não... A internet dela tá ruim, que tá aparecendo um símbolozinho vermelho. Então, enquanto Camila não fala, o Roger está aí? Cadê o Roger? Roger, eu tinha visto esse assunto na escolinha? Mãe, tô em aula. Ai, caraca, esse cara tá sempre em 5 lugares ao mesmo tempo. Parece que trabalha em obra, meu Deus. Não tinha visto não, professor. Não tinha visto não. Foi algo muito novo para mim e me ajudou bastante. Cara, você nunca viu isso não, né? Não, já tinha visto já, mas só por alto. Nunca parei para estudar realmente como é que funciona na parte de escrita, essas coisas, essa burocracia toda. Vocês escreveram bastante, não foi? Eu estudei, aprendi muita coisa. A parte do escopo, então, foi o que mais me chamou a atenção e do controle. Que eu gostei bastante. Vocês escreveram alguma coisa própria, depois escreveram alguma coisa que teoricamente é fruto de um debate do grupo, e também escreveram alguma coisa de impressões aleatórias, bico e chute, que são as atividades preliminares. Já participaram do workshop escrevendo tanto?
Anotando tanto? Assistindo tanto? Não. Não, né? Tá legal. Então a gente já viu que nesse workshop... aqueles que nunca viram isso na vida, levanta a mão rapidinho. Nunca ouviram falar desse tema. Quem é esse aqui? É Fernanda, Natan e Letícia. Peraí, deixa eu anotar aqui. Fernanda. 1 minuto, Fernanda, para você falar o que significou essa novidade para você. Eu acho que não só de gerenciamento de projeto, mas me ajudou a gerenciar um pouco minha vida, assim. Minha mãe que agradece, né, do quarto bagunçado. Tô brincando. Mas, assim, o fato de eu ter esses horários regulados para estudar, conseguir fazer as atividades individuais, conseguir fazer as atividades em grupo, chegar a pesquisar mais, me deu até vontade de fazer outras coisas. Comecei a investir no Revit, fazer um projeto e... sei lá, foi uma coisa muito nova que, assim, eu vou ver na faculdade, eu ainda não vi porque eu não fiz a matéria ainda, mas não era algo que me chamava atenção. Então, quando eu recebi o convite do CREA, aí eu falei, por que não? Não tô fazendo nada. Ok. Fernanda, anota que você, na hora que a gente for falar sobre aqueles assuntos, para você questionar sobre quando você for ver na faculdade. Anota isso aí, tá bom? Como assim? Quando a gente começar a falar das paradas que eu combinei com o Felipe e Isabelle... Ô, mãe? Oi? Coisa Oi? O roteador. Aperta o primeiro botão que tá na lateral, o de cima, por favor. Tá muito ruim aqui. Tá caindo. Bom, Fabrício. Aperta o de cima e vai acender o... Fabrício, atropela aí. Deixa eu botar no mudo geral aqui. Cadê? Tá aqui. Marcos, você tá no mudo. Fabrício, 1 minuto para você falar o que houve de novidade aí para você. Eu aprendi muito mais da área da engenharia. Aprendi muitas coisas da área de engenharia que eu não fazia ideia ainda. E esse aprendizado foi muito mais com relações com os esportes, com as coisas aqui, com as aulas aqui. Aula não, né? Esse workshop, mas foi bastante também com os pessoal do meu grupo. Aprendi muito com o pessoal do grupo, debatendo lá no grupo. E vocês não tiveram muita gente profissional dentro do conjunto, porque profissional que eu digo é que já está trabalhando há muito tempo, porque aí o grupo ficaria muito mais animado. Mas despertou uma coisa que você talvez entenda que vai precisar, né? Sim, trabalho em grupo é fundamental. Então, você fica ligado no que a gente vai falar sobre trabalho em grupo, metodologia, construtivismo e sobre o que a Fernanda vai me cobrar. Natan, 1 minuto. Ensinando essa novidade para você, que tipo de novidade foi essa? Eu acho que trouxe uma nova visão sobre todo o assunto assim em geral, porque eu, no caso, trabalhei somente fazendo diário de obra, né? Uma vez. E agora eu com o curso, né, com esse workshop, eu consegui ver assim como que é o movimento de cada ação passo a passo, sabe? O que é o escopo, a importância do orçamento, a importância do monitoramento, o que seria assim a figura do gerente. Eu consegui entender, dar uma nova visão sobre aquilo em que eu estava meio que já me inserindo, entendeu? Eu não tive essas matérias, não tive nada na faculdade, tanto que ainda na minha faculdade está só em física, cálculo, toda aquela parte. Mas toda essa visão em relação à organização e envolvendo uma empresa, envolvendo uma construtora, o que pode ser aplicado, eu tive uma nova visão sobre isso. Conseguiu, ampliou, sabe? Deu um horizonte, assim. Como você falou, eu fiquei menos perdido.
Certo, você conseguiu entrar virtualmente no mundo real. Isso. E sem estar trabalhando, você fez um tour virtual no que vai rolar um dia, é isso? Exatamente. Eu consegui. E você pode desistir ainda, você pode fazer artesanato. Não. Artesanato dá dinheiro, cara. Não dá problema nenhum. Letícia, 1 minuto. O que apareceu de diferente para você que vai mudar a sua vida e vai fundar uma religião? Tudo, basicamente. Na faculdade você ouve, né, de organização, de gestão, mas era mais fácil você ler um dicionário, que eles só falam do conceito e você, meio que você não sabe onde você vai aplicar aquilo ali. Agora, no workshop, você consegue visualizar tudo e dar a devida importância que isso merece. Que na faculdade eles falam como se fosse um conceito que você só precisa saber. Mas aqui não, você vê que realmente é uma parte crucial, mas que ninguém dá a devida importância. E os softwares também achei muito importante conhecer as opções que a gente tem e precisa pesquisar cada opção que se aplica melhor ao que você precisa. Você concorda que uma Ferrari transporta cimento? Concordo, mas não é o melhor meio. Não, pô, pelo amor de Deus. Uma Ferrari transportar cimento não é o melhor meio, não é verdade. Eu prefiro uma caminhonete diesel transportando cimento, né? Porque é mais barato. Bom, nós já Pajero, temos uma... tem que ser a Pajero. E uma Pajero, porque ela acabou de fazer propaganda que ele ganha dinheiro em cima disso. A gente teve agora uma visão de quem já viu e de quem nunca viu. Mas aqueles que nunca viram puderam participar de tudo, não foi? Aqueles que nunca viram, digamos assim, né, puderam participar de tudo, porque teve fonte para você ler, teve algumas referências para você assistir, para não cair de paraquedas. Quem leu, quem assistiu, quem correu atrás, ele entendeu basicamente o que ia falar. E quando aparecem casos, os spots, que dá tudo errado, aí você entende perfeitamente para que isso deveria servir e que não foi usado ou foi usado mal usado. Então, voltando para o talento, o vídeo do talento, que eu acredito que a menos da Caroline, todo mundo viu. Aliás, eu vou anotar aqui que a Caroline não viu, ela não viu o vídeo que vi. A menos Fiquei enrolada com o trabalho. Mas eu estou aqui participando. Você está aí participando, é muito intenso. Eu conheço um amigo que dava maior força, mas não pegava no trabalho. Olha só. Não, eu fiz tudo, fiz todas as atividades preliminares em grupo e individuais. Essa foi a única que eu não fiz. Um teste, de vez em quando a gente tem previsto. Caiu a chamada. Muita pressão. Clima pesou aqui no... Pô, Carol, pesou o clima mesmo. Desculpa, gente. Oh, muita pressão, professor. Eu tenho um temporizador aqui, 10 minutos só. Vamos lá. Você acha que para administrar uma obra tem que ter talento ou tem que ter técnica? Calma, peraí. Vou explicar por quê. Porque eu sou... Aquelas 4 perninhas da primeira segunda-feira diziam interpessoal, administrativo, engenharia e o ambiente. Engenharia é o conhecimento técnico. Você acha que para administrar a obra tem que ter talento, dom, como o menino Billy falou, que não tem que ter? Basta ter 4 acordes? Basta saber escopo, tempo, prazo, qualidade e tudo vai ficar bonito? Só varia o jeitão, porque tendo as 4 coisas, tudo vai dar certo. Eu botei que isso daí era mais uma questão de técnica. Até porque quanto mais experiência você tem na área, mais você vai aprendendo, vai saber como lidar com essas coisas. Então, tipo, eu não acho que tenha um dom para isso. O máximo de dom que tem é você nascer comunicativo, saber como se expressar. E então,
Quem foi que falou isso? Foi a Fernanda? Foi a Fernanda, isso. Então, alguém levanta a mão para falar que tem que ter talento ou dom. Ou tem gente que nunca vai conseguir tocar uma obra, porque não tem dom. Então, Felipe, 1 minuto, Caroline a seguir 1 minuto. Deixa a Caroline primeiro, que ela está aqui apertando o botão de levantar a mão há uns 10 minutos já. Caroline, primeiro minuto, Felipe a seguir 1 minuto. Não é que eu acho que você só tem que ter talento, mas eu acho que é um conjunto de coisas. Mas eu acho que se você não tem, por exemplo, mas a capacidade de liderança, você nunca vai conseguir tocar uma obra. Então tem determinadas características que nascem com você, que você não adquire com o tempo. Mas é um conjunto de coisas. O cara que tem, sei lá, nasceu sendo líder desde o jardim de infância, se ele não tiver técnica, ele também não vai conseguir tocar uma obra. Então ele precisa das duas coisas. Uhum. E você acha que eu posso ter um treinamento, Felipe, de ser líder? Para ser líder, fique em pé e olhe para cima com os olhos altivos. Dá para fazer isso? Olha, até dá para a pessoa ter um tipo de treinamento, não especificamente em ser líder, mas em lidar com pessoas, entre aspas, subordinadas, né? Pessoas de ordens ou pessoas em que ela quer influenciar. Enfim, dá para você tentar, de fato, melhorar como é que é o nome? O carisma, né? Você melhorar o seu comportamento frente às pessoas. Agora, eu concordo com a Carol pelo fato de que tem gente que nasce, cada um nasce com habilidades diferentes, e eu acho que tem gente que nasce, assim como tem uns que nascem com ouvido para música, outros para jogar algum esporte, tem gente que é naturalmente uma pessoa que sabe lidar bem com um grupo. Por exemplo, você na adolescência você quer criar uma banda, você junta as pessoas e faz, e toca tudo, e você está gerenciando ali os seus amigos, não sei o que, você está liderando ali o pessoal, você decidiu, você juntou todo mundo e fez. Então eu acho que dá pra você nascer com isso, assim, ser um talento. Então nós temos gente que gosta de rotina, tem gente que gosta de aventura. Quando nós falamos no quarta-feira, o trabalho de controle é um trabalho rotineiro. Não é um trabalho oba-oba da minha cabeça, e o perfil de quem faz o trabalho precisa ser um perfil metódico. E aí não tem que ter muito talento, de repente, assim, talento no sentido de ser muito desinibido. O cara vai seguir a rotina, ele vai falar legal, mas não é uma coisa assim como é tocar uma frente de obra. Isabelle, você levantou a mão, mas o Roger levantou primeiro. Então, Roger, 1 minuto, Isabelle a seguir. Então, eu concordo com a Carol, que anda lado a lado, a técnica com a vocação. Só que você vê o diferencial do profissional quando ele nasce para aquilo, quando ele já tem uma tendência de ser líder. É algo muito pessoal, porque eu conheço pessoas que têm técnica, só que não conseguem gerenciar uma equipe, não conseguem gerenciar uma obra. Nasceu para ser subordinado, e por mais que faça, se aperfeiçoe, não conseguem chegar a esse ponto de liderar uma equipe. Então eu acho que é algo mais pessoal do que aprendizagem, entendeu? Eu acho que é um talento interpessoal de cada indivíduo. Uhum. Isabelle, 1 minuto. Eu acho que tem a questão do talento, sim, que é diferencial, que você pode desenvolver ao longo da vida, mas eu acho que uma pessoa seja incapaz de desenvolver isso. Eu acho que ela querer, sei lá, tentar desenvolver isso. Porque, para mim, eu já vi assim, muito na prática que tem gestores que têm currículos incríveis, o plano deles é incrível, só que eles não conseguem comunicar isso. E aí não fala com a equipe, e a equipe não anda. Então, assim, se fosse para fazer uma coisa diferencial, seria comunicação. E muita gente diz que ser comunicativo é algo que a gente traz, né, que nasce com a gente. Não acredito inteiramente nisso, né? Mas uma pessoa que já durante a vida conseguiu ser alguém mais comunicativo, conseguia comunicar suas ideias e colocar de forma melhor, ela já sai na frente de alguém que decidiu em algum ponto da vida treinar essa habilidade. Para enriquecer o Roger e Isabelle, eu dava aula de flauta
aula de flauta doce para criancinhas. E o Tarcísio era um menino fraquinho, branquinho, muito magrinho. E o Alexandre Breguetti, olha o nome, o Alexandre Breguetti era mais espiritado. E todos estavam na aula de flauta. E eles tinham que fazer exercícios extremamente sacais, horríveis. E o Tarcísio fazia todas. E o Alexandre Breguetti não fazia nenhuma. Eles tinham papo de 8, 9 anos, 10 anos. Um dia, o Alexandre, pela terceira vez, não fez o exercício. E você sabe que desde que eu tinha 14 anos, quem não faz o exercício sai da turma. Mas aí, nós deixamos, porque afinal de contas são criancinhas, né? Não podemos fazer isso com criancinhas. E aí o Tarcísio fazia tudo e a mãe do Tarcísio ficava assistindo a aula. Era a única mãe que assistia a aula. O Alexandre, então, pela terceira vez, perguntou se podia tocar uma música que o pai dele pediu. Eu falei, claro que não, porque você não faz o exercício do si e do lá. Como é que você vai tocar uma música se você não faz o exercício do si e do lá? E aí, depois de encher muito o saco, eu deixei ele tocar a música. Ele tocou Brasileirinho. Acho que é isso. Não. Aquarela do Brasil. Todinha na flauta, ainda dançava enquanto tocava. Eu só conseguiria tocar Aquarela do Brasil com partitura musical na minha frente. Porque tem que ter ouvido para isso. Como matemática é bom para mim, eu conseguia tocar se tivesse a matemática na minha frente. Bom, a partir daí ele foi dispensado de todas as aulas e não precisava mais ir à aula, e a mãe do Tarcísio me acusou de estar dando aula particular para o Alexandre Breguetti. E brigou comigo porque que o filho dela não tocava igual o Alexandre Breguetti. Aí eu tive que explicar para ela que o menino nasceu como tom. Então, Roger, liderança é uma coisa que você tem uma grande chance de nascer com, né? Comunicação também. Nada que você não possa treinar e ser um bom ator na Globo, porque tem muito ator na Globo que faz papel de advogado, papel de engenheiro, papel de mãe sofrida. Então, sabe, quando falo em treinamento desses talentos e dessas técnicas, eu fico um pouco preocupado em você ser um ator, um representante e não um autêntico. E olha que o peão sabe quando você é ator e quando você não é. Os empreiteiros e os investidores também sabem quando você é um ator vaselina e quando você não é. Então a gente falou dos talentos e falou da impressão. Vamos dar uma olhada num caso que foi separado para mostrar para vocês, que eu não sei, cadê? Onde é que está? E eu vou mandar o link para vocês assistirem, tá bom? E vocês... Dá uma olhada nesse vídeo que você vai ver que tá difícil aqui, que você vai ver que nem sempre essas três componentes que nós utilizamos, escopo, tempo e custo, sozinha resolvem tudo. A Natasha deve mostrar para vocês nesse vídeo como detonar um bom trabalho. Dá uma olhada e a gente fala sobre ele. Assiste na velocidade normal. Quem começar, avisa. Boa noite, eu me chamo Natasha Boixá e vou apresentar para vocês um pouco da análise quantitativa de riscos utilizando o método de Monte Carlo. Esse método permite realizar uma análise de riscos
tanto do prazo quanto do custo do projeto, utilizando estimativas estabelecidas pela equipe desse projeto. O software a ser utilizado, o Spider Project, você já deve ter tido contato em outro momento desse workshop. Temos aqui um exemplo para a construção de uma usina fotovoltaica fictícia. Como o projeto é muito extenso, nós vamos priorizar apenas algumas atividades para serem analisadas. Aqui temos as 12 atividades a serem analisadas e podemos observar no gráfico de Gantt que 6 delas compõem o caminho crítico do projeto e as outras 6 foram escolhidas pela equipe do projeto por também impactarem nesse caminho crítico, mesmo não sendo críticas. Podem ser consideradas atividades interessantes desse projeto. Vamos iniciar pela análise dos prazos. Para realizar essa simulação, nós precisamos ter as estimativas otimista, pessimista e mais provável de duração de cada uma dessas atividades, e essas informações são fornecidas pela equipe do seu projeto. Aqui temos o mesmo projeto com as durações já preenchidas, com as informações repassadas pela equipe do projeto. Agora podemos fazer simulação. Nesse momento, o software está realizando simulações, escolhendo os parâmetros de entrada de forma aleatória. E o objetivo é estimar da forma mais aproximada possível os resultados obtidos pelo projeto. Exibindo as probabilidades de sucesso, temos que para essa data inicial de 348 dias, as chances de sucesso do projeto são nulas. Essa probabilidade de sucesso nula provavelmente deve-se ao fato das estimativas fornecidas pela equipe do projeto não serem realistas. Então, em um projeto real, nessa hora é necessário pedir uma revisão dos dados por especialistas. Seguindo, podemos analisar cada atividade isoladamente ou o projeto como um todo. Critério de exemplo, vamos analisar o projeto como um todo. Aqui, no gráfico do perfil triangular, mostra a mesma informação da tabela. Temos que para o prazo inicial de 348 dias, probabilidade nula. Vamos analisar então para 80% de chance de sucesso esse projeto. Então temos que para aproximadamente 80%, precisaríamos de 385 dias. Então, esse prazo de 385 dias representa um aumento de 37 dias no cronograma inicial do projeto. Outras alternativas podem ser analisadas pela equipe do projeto para manter o prazo inicial, como por exemplo a alocação de recursos extras ou o aumento da jornada de trabalho. Critério de exemplo, vamos variar a jornada de trabalho. Aqui, retornando para o prazo inicial de 348 dias, limpando as simulações já realizadas, vamos fazer a alteração no calendário do projeto. A primeira alteração será do calendário A para o B, sendo que o calendário B coloca os finais de semana como dias a serem trabalhados. Novamente, vamos realizar a simulação e analisar qual o impacto dessa mudança no cronograma do projeto. Exibindo as probabilidades de sucesso, temos que mesmo aumentando a carga horária de trabalho, incluindo os finais de semana, o projeto continua com chances nulas. Vamos analisar se tivemos alguma mudança no prazo final do projeto. E novamente, para 80% de chance de sucesso, temos aproximadamente 385 dias. Então, essa jornada de trabalho não melhorou o prazo final do projeto. Vamos então analisar um novo calendário. Refazer as simulações, agora com esse prazo. Esse novo calendário tem 12 horas de trabalho, pode ser entendido como uma equipe trabalhando meio período, 4 horas, e uma equipe normal de jornada de trabalho de 8 horas. Ou até mesmo 2 equipes de trabalho, cada uma trabalhando 6 horas. Vamos ver qual a nova probabilidade de sucesso nesse cenário. Temos agora que, aumentando a jornada de trabalho, incluindo mais profissionais, temos uma chance muito alta de sucesso. Comparando esse resultado, obtido por último, com os demais resultados, acreditamos que essa é uma alternativa válida a ser estudada.
Lógico que esses são apenas alguns dos possíveis cenários que podem ser gerados e estudados pela equipe do projeto, uma vez que existem outras variáveis a serem analisadas, como, por exemplo, o custo, que falaremos a seguir. Agora, vamos passar para a análise de custo do projeto. Então, essa análise vai ser realizada com base no custo fixo. Também usaremos estimativas otimistas, pessimistas, mais provável desse custo que serão fornecidas pela empresa contratante. Aqui, com os dados inseridos do custo fixo, podemos realizar uma simulação. Mostrando agora as probabilidades de sucesso. Temos que, para o valor inicial orçado do projeto, as chances são nulas. Novamente, podemos analisar o projeto como um todo ou atividades específicas. Vamos analisar o projeto como um todo. Lembrando aqui que agora estaremos analisando o custo do projeto, não mais o prazo. Como anteriormente aparecia, tem a probabilidade de sucesso para um determinado valor, no caso o valor inicial. Vamos orçar também em torno de 80% de chance de sucesso desse projeto. Temos aqui, para uma probabilidade de 81% de chance de sucesso, precisaríamos de mais de R$ 5.471.000. Como pode ser visto, esse valor é aproximadamente uma reserva de R$ 69.000. Para finalizar, seguiremos para a análise integrada do prazo e do custo do projeto, utilizando o diagrama de dispersão. Para gerar esse diagrama, foi necessário realizar uma simulação com 50.000 iterações. Então aqui temos o eixo X, que representa a duração em dias do projeto, e no eixo Y, o custo do projeto. Para os valores iniciais de prazo e custo, temos a probabilidade nula. Agora vamos analisar os valores obtidos anteriormente. Para 385 dias, se o custo não for alterado, a probabilidade continua nula. Então, vamos inserir a reserva de valor calculada anteriormente. Temos agora uma probabilidade de 71%. Apesar dos valores do custo e do prazo terem sido calculados para 80%, agora sendo analisados juntos, essa probabilidade cai para 71%. Isso é apenas, como a gente falou, uma das várias análises que podem ser feitas utilizando esse método. Eu acabei também. Eu vim em velocidade rapidinha. O que a Natasha fez... Caiu, né? Oi. O que a Natasha fez, o planejamento muito bem feito de alguém, usando aquelas técnicas de escopo, aquelas técnicas todas que a gente falou na quarta, sexta e segunda, e fez um cronograma maravilhoso, um custo sintético, analítico, um orçamento detalhado. Ficou lindo aquilo ali. E a Natasha detonou. A Natasha disse o seguinte: se for colocar 10 dias, levando em conta que pode ser 12 ou pode ser 9, porque nada é exato. 10 dias é uma estimativa forte. Mas se cair um meteoro, aí não é mais 10 dias, é 13.
Mas se alguém achar petróleo, então não é 10 dias, é 9. Então, quando a Natasha coloca essas informações possíveis, porque há um risco das coisas piorarem e há um risco das coisas melhorarem. Ela diz que esse planejamento tem 0% de chance. Quem pôde perceber isso, levanta a mão aí. Minto, quem não percebeu, levanta a mão. A menos do Pablo, que chegou agora, deu para perceber que o que a Natasha fez foi criar uma análise, escopo, tempo, custo, qualidade, recurso. Ela pegou uma análise do planejamento de risco, aonde tudo que você diz que é pode não ser. Tudo que você diz que vai gastar pode ser pior. E tudo que você disse que ia comprar pode ter aumentado de preço. Isso é possível. E eu acho que o Roger pode dizer que isso acontece. Então, quando você faz uma análise de risco que a Natasha fez, ela mostrou que se fizer daquele jeito e assinar o contrato, qual é a chance de sucesso que a criatura vai ter? Escreve no chat aí. Vai, escreve no chat qual a chance de sucesso se não levar em conta os riscos. Se não mexer em nada. Aí ela foi e disse, eu analisando essa simulação, querendo uma segurança, não de 0, querendo uma segurança de 80%, eu quero mais 37 dias. E disse, eu para te dar uma garantia de 80%, eu quero mais 69 mil. 69 mil é uma verba de reserva. E 37 dias é uma gordurinha que eu quero no meu planejamento. Eu acho que isso ficou claro, que para ela dizer que garante 80%, o conselho dela é pedir mais dinheiro e mais prazo. Fernanda, fala alguma coisa. Então, o que eu percebi é que ela botou 348 dias ali. Aí eu fiquei pensando, mas isso daí é 348 dias corridos ou, tipo, de trabalho mesmo? Porque me parecia que eram dias de trabalho. Porque quando ela colocou um trabalho extra no sábado, não mudou. Entendeu? Ih, caiu. Sim, tá meio robótico, mas tô. Ih, não dou. Ih, não muito. Talvez. Não. Não, tá ruim. Eu não tô entendendo nada. Sim, mas aí isso não deveria ter modificado a curva, pelo menos? Um pouquinho? Porque se você vai colocar mais um dia na semana, são 8 horas de trabalho semanais, e isso deveria mudar um pouco a curva.
Veja, ela deu uma sugestão de solução. Trabalhar também fim de semana. Entendeu isso? Ela deu uma sugestão, trabalhar também fim de semana. E ainda assim não deu. Aí ela colocou trabalhar 12 horas por dia. E aí já deu. As simulações da Natasha é para mostrar que aquilo que você fez com tanto carinho não dá segurança nenhuma. Entendi. E esse cálculo, como é que ele é feito pelo programa para saber se é realista mesmo? Depois a gente fala sobre isso, porque a ideia é para te causar um impacto de tristeza. Eu fiz tudo o que explicaram na quarta. Eu fiz tudo o que explicaram na sexta. Eu fiz tudo do dinheiro que explicaram na segunda. E agora, alguém diz para mim, se você levar em consideração problemas que podem acontecer, esse planejamento maravilhoso e nada é a mesma coisa. E muita gente hoje no mercado, diria 98%, não faz análise de risco de projetos. Alguns fazem internamente e colocam preços maiores. Alguns fazem internamente e colocam prazos mais compridos. Mas isso não é técnica, isso aí é feeling. Isso é um feeling espiritual. E o seu cronograma de datas fica mais longo e o seu preço de venda fica maior. Roger, o que acontece quando você apresenta uma proposta com prazo longo e preço maior? Consequentemente, eu tenho que ter uma boa gerenciamento dessa obra. Não, o que acontece quando você apresenta como proposta um prazo mais longo que os caras concorrentes e um preço maior que os concorrentes? Perde, né? Perde. Com certeza perca a obra. Eu falei aqui, só que o microfone está desligado. Não, então, o que acontece? Fazer um planejamento bonito como aquele que você viu, ficou bonito, o planejamento está bem perfeitinho. É contar que não vai chover, não vai ter greve, não vai cair meteoro, é contar que não vai aumentar o dólar e contar que o ministro da Educação vai ficar mais de 2 meses no cargo. Eu acho que é meio difícil tudo isso acontecer durante a sua obra. Também acho. Então, fica o recado aí. Mas aí a pergunta para vocês é, quantos por cento, o Fabrício, que ela disse que queria de segurança? Não me lembro muito bem, mas deve ser 100%. Não, ela ajustou para te dar uma ideia com um percentual. Vitor, qual foi o percentual? Não precisa. Acho que era 80, né? Era 80. Camila, por que ela deu 80 e não 83,5? Felipe, você sabe por que ela deu 83 e não 83,5? Não sei por que especificamente, não. Se você fosse dar uma segurança para alguém, você, Felipe, olha, te garanto isso aqui em 80%. Você acha que está bom ou você daria menos ou mais? Eu acho que para ter mais segurança, o ideal seria mais. 80 ainda está num 4/5 ali, ainda está um quinto de chance de dar errado. Ah, você então. Isabelle, você optaria por escolher mais segurança ou menos segurança? Tipo, 70% ou 90%? Mais segurança. Então, por que a Natasha falou 80%?
Não sei. Bruno, você aceitaria te entregar uma obra que eu te dou 80% de garantia? Eu aceito, com certeza. Muito bom. E se eu te desse uma obra, olha, eu te dou uma obra com 50% de garantia de acontecer nesse prazo? Não, já é baixo demais. Então, olha só, Natasha poderia trabalhar para o Bruno, porque o Bruno se contenta com 80%. Quem que falou aqui? Caroline, fala. Depois a Larissa fala. Eu acho que é impossível ela dar 100% de chance de êxito. É possível. É impossível, não tem... Não, assim, dentro dos limites aceitáveis, né? Ela pode até dar uma certeza de 100%, mas ela vai extrapolar o custo, ela vai extrapolar parâmetros que não necessariamente vão ser aceitáveis. Então, eu acho que o 80% ela... Gente, ela não vai extrapolar. É que o custo calculado, antes da Larissa falar, o custo calculado era 5.348.000. É calculadinho. Eu posso te mostrar todos os pedacinhos dos materiais. Mas com a análise da Natasha, ela quer 69 mil de reserva. Para eventuais probleminhas. Como disse o Bruno, ele é Bruno, né? Ele aceita. Mas alguém aí disse que queria 100%, aí ela não vai querer 69 mil a mais. Ela vai querer talvez uns 104 mil a mais. E aí, vamos voltar para aquele caso do Roger. Larissa, é Larissa, né? Deixa eu ver. É Larissa, fala, Larissa. Não, o que eu ia falar é justamente isso, de que, assim, é até possível chegar a 100%, mas requer um recurso maior, principalmente financeiro, que às vezes não é válido de se impor, né? Tipo, às vezes você pensar em incluir mais 100%, perdão, mais 200 mil para ter 100%, é válido você manter num 80% com um custo menor. Mas o custo está certo, é 5.348.000. Mas não tem a gordura para poder manter o... Não tem é justamente essa parcela da gordura que vai aumentar ou diminuir dependendo da porcentagem que você quer. Sim. O problema é o preço. O problema é o preço. Olha, a Caroline falou que o problema é o preço. Imagina lançamento do telefone para o Dia dos Namorados. Você vai ganhar um plano para a vida toda. Namorados terão conta grátis a vida... Grátis não, plano ilimitado a vida toda. Mas a Natasha disse que tem 0% de chance daquilo acabar antes do Dia dos Namorados. Aí dá o Dia dos Namorados e ninguém pode ter o plano porque deu um problema lá no projeto do plano, do telefone. Não fica mal para a empresa? Então, esse 37 dias de risco está meio alto. É melhor começar isso antes, não é? Bem antes, né? Para se der algum problema, eu ter 37 dias. O resumo desse caso é: você fez tudo direitinho na quarta-feira, escopo. O escopo é um caso real, tá? Eu vou dar a você plano ilimitado, fale com o seu namorado. O escopo está bem definido. E aí teve um cronograma. Primeiro eu faço isso, depois eu faço a linha, o site, depois eu boto as antenas, depois eu testo o sistema. Para no Dia dos Namorados, tudo está funcionando. Depois eu vejo o custo. A antena custa 1.000. O teste custa 1.000, o container custa 500 e o custo está certinho. Chega no dia da véspera do Dia dos Namorados, caiu um meteoro, bateu um caminhão no poste, pegou fogo no site e no Dia dos Namorados nada funciona. A pergunta para cadê o Fábio? O André. André, é possível dar alguma coisa errada na obra?
Sim, é possível. Você sabia que é possível pegar fogo no container? Pegar fogo no container? Sabia que é possível? Se tiver, dependendo do material que estiver lá dentro, pode sim. Se o container for de material combustível, então é possível, não é? Sim. Você sabia que podia bater um caminhão no poste e derrubar tudo? Sabia. E por que você não fez nada para evitar o caminhão bater no poste e o container pegar fogo? Porque são são ocorrências que não é muito comum acontecer, né? Então, às vezes, a gente acaba... Aí você vai ter que sempre ter, de preferência, um valor para imprevistos. Valor é dinheiro, né? Sim. Porque você vai ter que botar o poste no lugar. Então você tem que ter dinheiro para colocar o poste no lugar. Mas tem coisas que o dinheiro não paga, André. Como o quê? Você sabe que os componentes que nós estamos usando naquele container vieram da França? E foram homologados depois de um processo de 2 meses? Nossa, cada vez você só complica as coisas. Aí não tem o que fazer, não. Caroline Paixão, o que você tem a dizer sobre esse excesso da Natasha? Não, eu ia falar do que você está falando aí, é por isso que se contrata seguro, uai. Se você tem equipamento da França que é... Aí, Bruno não. Aí, André, gostei disso. Valeu, Carol. Exatamente. Ela contratou, a Carolina é esperta, contratou o seguro. Agora, fala pro namorado que comprou um plano infinito para falar com a namorada que a culpa não é sua. Quer dizer, não tem problema, o seguro paga. Paga o quê? O plano. Mas que plano você não tem antena? Eu vou falar como? Não se preocupe, eu já resolvi, o seguro paga. Não, uai, se o seguro paga, ele vai resolver. Você vai ter um impacto de prazo, mas o seguro vai cobrir. E o namorado fala com a namorada como? Ele vai ganhar o plano dele de 1 ano, só que o plano dele vai estar atrasado. Aí ele entra com processo e pede danos morais por ficar 1 mês sem falar namorado. Para gerenciar a obra. Mas é isso. Você vai fazer o quê? Você contrata um seguro para parte dos riscos. Para outra parte, você chuta uma margem que você analisa e, além disso, você ainda sempre tem um... Eu preciso de alguém nesse grupo que dê uma solução para o André, que resolva o problema do incêndio do container do André, tem que ser seguro, tem que garantir, não o custo, garantir o prazo, porque o custo, como o André já disse, que é uma verba extra. Alguém tem uma ideia de como garantir para o André que não pega fogo o container? Pô, por que não usou um material, então, antifogo? Tá bom. Então, o Bruno, o André, coloque na sua especificação do escopo. Olha que nós fizemos uma análise de risco antes, né? Coloque na especificação do escopo requisitos. Requisitos de quê? Nesse container, nada pega fogo. Eu acredito, André, que tudo isso vai ficar um pouquinho mais caro, não é? Com certeza, vai aumentar muito o orçamento. Você eliminou o problema do incêndio, não eliminou? Assim, será que vale a pena? O risco é tão grande assim de pegar fogo que eu preciso comprar um material que não pegue chama, que não pegue fogo? Isso não é problema meu. Eu contratei... Eu só quero o seguinte, eu quero saber, no dia que começar o Dia dos Namorados, eu quero saber quem foi o gerente, o administrador desse projeto. Obra é obra, projeto é projeto, né? Quem foi o administrador desse projeto que não pensou nisso? Gente, nós fizemos a quarta-feira um escopo, eu falei, dá uma olhada, o que os caras querem. Os caras querem que não pegue fogo, os caras querem que seja radioativo, os caras querem qualidade da pintura. Escreve isso. Para fazer um cronograma bem direitinho com atividades, recursos.
o dinheiro pagar isso tudo. Aí você vai, eu quero 1 milhão, eu não quero 5 milhões e 400, eu quero 10 milhões. Aí, ô Bruno, 80%. Com esse dinheiro, não há dúvida que você vai ganhar 100%. Bom, mas isso não fica só nisso, não. Essa história é verdadeira. Houve uma empresa de telecomunicações, que eu não vou dizer o nome, que tinha que entregar o plano do Dia dos Namorados. Eu falei, tinha que entregar, mas ela não entregou. Porque quando chegou na véspera do Dia dos Namorados, assim, na semana antes, que eles iam ligar tudo para testar, descobriram que para ligar tem que ter energia elétrica. E a energia elétrica precisa ser ligado pelas concessionárias. E as concessionárias só ligam se você pedir, com 1 mês de antecedência. E alguém não colocou no cronograma pedir concessionária para ligar. E não ligaram várias energias. Vocês acham que o PAN não aconteceu no dia? Então, aquela empresa que tinha que fazer a coisa, também fez. Só que ficou muito cara a solução para resolver esse pequeno problema de esquecimento. O cara tem que entender do planejamento, não, mas da obra, né? Ele não pode fazer apenas o uso da perninha administrativa com um cronograma bonito. Ele tem que fazer o planejamento conhecendo que, quando você pede para fazer uma estrada, primeiro tem que ter uma licença ambiental. Depois tem que ter uma licença estadual. Depois tem que ter uma licença federal. Depois tem que ter que falar com o Denatran. Se o cara não sabe disso, ele vai fazer um cronograma muito bonito. Mas vocês entenderam que esse caso mostrou que se você não faz um planejamento de escopo, um planejamento de tempo, um planejamento de grana, um planejamento de qualidade, um planejamento de recursos e um planejamento de riscos, uma Natasha pode detonar. Quanto a 80%, alguém tem alguma ideia de por que é 80%? Que o Bruno gostou? Mas que alguns aí não quiseram de jeito nenhum? Alguém levantou a mão? Alguém tem uma ideia de por que é 80%? Fala, eu acredito que 80%... Letícia levantou a mão de forma educada. Letícia, Caroline, Roger e Bruno. Bora. Então, eu acredito que seja para não perder tanto a competitividade. Porque colocar essa gordurinha já vai dar um diferencial dos concorrentes. Então, se eu aumentar muito isso, eu vou ser desclassificado. Apesar de ter o projeto com mais chances de dar certo, vai estar muito discrepante, vão me desclassificar. Quem é o próximo? Então, eu concordo perfeitamente. Sou eu. Ô, meu cara é um cara fominha. Vai, Carolina. Eu acho que é porque a curva de risco ela vai se aproximando do eixo. Então, quando você chega em 80%, você já está com um valor muito pequeno de risco alocado. Olha, a Carolina falou igual uma consultora. Vai ganhar uma grana. Quem é o próximo? Era o Roger. Pô, tô até com medo de falar agora, é minha vez mesmo. Então, eu concordo com a Letícia, no que ela falou de competir com as demais construtoras, no caso. E esse valor de 80%, essa margem de 80%, devido também a acontecimentos naturais também que possam ocorrer durante o decorrer da obra. Então, ela não consegue controlar 100% uma obra, porque pode ter fenômenos naturais durante essa execução. Igual aqui em Nova Iguaçu, teve uma chuva de gelo. Não sei se vocês ficaram sabendo. Pô, isso aí acabou com muito planejamento de muita... E com muito telhado também. Muita coisa. Pra caramba, eu sou prova disso. Quem é você? Eu, André. Isabelle, estou com a mão levantada de forma bem educada. Isabelle, vai. Eu acho que tem a ver com as simulações, de repente até com um gráfico de dispersão ali, que chegou a esse
essa porcentagem. Ficou bonito, né? Aquilo ficou bonito. Mais seguro e mais real também. Dá um show ali. Olha, conta a lenda. Eu vou repetir o que todo mundo fala, que escreve, que bota no livro, e cada um copia do outro, então eu vou copiar também. Reza a lenda o seguinte: os apostadores, Monte Carlo é uma cidade que tem cassino, jogos de azar, né? Sorte, risco. A metodologia prevê aleatoriedade e risco, incerteza. Conta a lenda que Bruno, jogando dado, aposta alto, se cair tudo menos o 1. Então, se eu jogar o dado e cair qualquer número menos o 1, Bruno ganha. Se jogar o dado e cair o 1, o Bruno perde. E aí o Bruno se presta a gastar muita grana na aposta, se for nessas condições. Mas se for assim, se cair 1, 2, 3, eu ganho. Se cair 4, 5, 6, você ganha. O Bruno não vai apostar alto. Talvez nem aposte. E se disser para o Bruno, se cair 1, você ganha. Se cair 2, 3, 4, 5, 6, eu ganho. O Bruno não vai apostar. Reza a lenda que, para os jogadores, o nível de aceitação de sorte é ter apenas um dado, uma face do dado. Isso é a lenda, né? Uma face do dado contra ele e todas as faces do dado a favor dele. 1/6 dá mais ou menos 16%, o que dá 83% de chances a favor de Bruno. Então, reza a lenda que quando você dá alguma coisa para alguém com 80% a 85% de chance, esse alguém fica feliz. E nós temos um exemplo vivo disso, chamado Bruno. Teve gente aí que não, só aceita 100%. Não perde de jeito nenhum. Então, não dá para apostar com esse pessoal. Então, quando a Natasha usou 80%, é para ficar na moda, no normal, para ficar igual a todos os livros, para ficar igual a todos os apostadores que aceitam 80%. Mas, alguém até falou que é uma gordurinha boa, viu? Boa porque eu posso pagar, não é muito, e o outro lado vai aceitar. Fechou esse raciocínio doido? Mas não foi eu que disse não, tá? São os livros que copiam os livros que falaram dos livros que dizem que é verdade. Ana Luísa, 1 minuto para você. Vem da estatística, mas a aceitação do risco vem do cliente. Você, quando definiu o projeto, definiu o que vai fazer, falou com o cliente, uma das coisas que você pergunta para o cliente é: se eu atrasar um pouquinho, o senhor fica chateado? E o cliente vai dizer: não, se for no máximo uma semana, não. Viu? Ele falou no máximo uma semana. Ele já deu a tolerância dele. A gente falou em tolerância na segunda-feira. É segunda? Quarta, que foi o controle. Então, se o seu cliente aceita uma tolerância de uma semana, já temos aí o nível de risco que ele aceita de tempo. E o senhor, se ficar um pouquinho mais caro, o senhor paga? Ele vai dizer: claro que eu pago um pouquinho mais caro, tipo R$10. Aí já tem a tolerância. R$10. Você não pode pedir a ele mais do que R$10 para compensar os seus problemas de construção. Entendeu isso, Ana Luísa? Tem a ver com Pareto? Não necessariamente, tem a ver com o nível de aceitação. A Google vai lançar um telefone que projeta na parede, em 3D, uma holografia. E aí o pessoal dá o tempo e o prazo, o preço de produção disso, né? P&D. E aí, olha, qual é o risco que eu tenho? Olha, você pode errar à vontade.
sabe? Ela aceitou você errar à vontade, então o prazo pode ser maior, o custo pode ser maior, porque eu aceito isso, porque também, se isso der certo, eu estou rico. Fala aí, Bruno. Então, tem uma dúvida, é o seguinte. Então, minha dúvida é o seguinte. Depois de ela ter calculado o valor da contingência ali, o que ela faz? Ela passa essa contingência para o cliente ou ela passa essa contingência para a proposta? Ela passa essa contingência para o contratado. Eu vou dar uma proposta. Vou dar. Uhum. E ela me contou isso. Então, eu vou dar a proposta assim. Eu te entrego com 348 dias, vírgula. Mas o senhor só pode me multar após o 30º ou 85º dia. Ou seja, eu termino a obra com o meu prazo e faço um churrasco daí a 37 dias. O meu contrato acaba juridicamente no churrasco. Então, eu tenho até o churrasco para atrasar. Você está entendendo? Aí o jurídico entra para administrar o prazo oficial e o prazo que está no papel. Uma coisa é o prazo que eu entrego, outra coisa é o prazo que eu termino, outra coisa é o prazo da garantia. Aí fica um campo jurídico. E você não pode me multar se não acabar no 348º dia. E quanto ao dinheiro? Você quer perguntar? Eu vou cobrar você 5.480.000. Tá bom? E ele fala... Eu, empreiteiro, vou cobrar o cliente. Você, empreiteiro, vai dar uma proposta que diz: eu vou te cobrar 5.480.000, que é 70.000 a mais do meu custo, do meu preço. Uhum. E ele vai dizer: esse seu preço está meio salgado, né? Mas é para garantir que nada vai acontecer. Aí vem o Roger e faz por R$50. Aí ele contrata o Roger. Aí o que acontece com esse cliente? Paga R$50 para o Roger, mais paga mais 100 de aditivo, mais paga 120 de multa, que ele não tem nada a ver com isso. Entendeu? A análise é dada para a tua equipe. A tua equipe faz a análise e conta para você. Você toma a decisão de cobrar um pouco mais caro e deixar o prazo um pouco maior. Mas aí... sabe se é comum, se essa contingência não for gasta, você também não vai cobrar do cliente? Se você fizer um jogo bem jogado, e obras muito grandes têm isso, ele vê que você tem uma verba de contingência de riscos, porque está tudo escrito, não tem nada, está tudo escrito. Sim. Então, não aconteceu um meteoro, não pegou fogo no container e o caminhão derrubou o poste. O dinheiro era 70.000. No final do contrato, eu não te cobro 70.000, mas isso aí é um acordo contratual, é praticado, dá um trabalho danado, é tudo jurídico, mas fica bem claro, entendeu isso? Não, beleza. Acho que é assim mesmo que rola lá na minha empresa. E tem uma coisa, houve uma história aí que as prefeituras exigiam, ou os contratos do governo exigem uma avaliação de risco. Você tem que fazer uma avaliação de risco e apresentar essa avaliação de risco. E aí, quando você der o preço, você deu o preço e eu vou te pagar. Quer dizer, entra na concorrência, né? Se o Roger tiver feito a avaliação de risco e não botou isso no preço, tudo bem, o Roger vai ter um prejuízo enorme, porque ele disse que fez, disse que o preço dele contemplava eventuais e não vai poder repassar para o governo. Então, tem um mundo de coisas que acontecem lá de fora. Mas o princípio é,
faz análise de risco você, e analisa o que você propõe. Porque se não for isso, você vai ter prejuízo de grana, porque você não se preparou para os imprevistos. E vai ter que pagar multa por atraso, porque você não se preparou para os atrasos. Fechou a ideia? Fechou. São 19h30. A gente falou pra caraca desse primeiro caso. 19h30, a gente fechou. Vocês viram que a gente não fez uma coisa que a gente faz todo dia? O númerozinho? Sim. E por que hoje é o último dia? Quem tá aqui, não tá. E a gente sabe quem tá aqui, não tá. A inércia mostrou quem tá afim e quem não tá afim. Não precisa mais tomar conta de quem é honesto. Entendeu a ideia? Bom, então 19h30 a gente volta. 19h40, direto num outro caso do Diego, que é um caso que não é uma coisa muito normal para a gente discutir. Mais uma área de estudo foi falada, é risco. Não falamos de contrato, não falamos de comunicação, como administrar, não falamos de segurança do trabalho, não falamos de gestão de conhecimento, tem um monte de coisa que a gente não falou. E como o risco deu um problemão que você viu, né? No que a gente achava que estava tranquilo, as outras áreas podem dar um problemão também. Tchau, a gente volta daqui a 10 minutos. Gravando a parte final, que a gente começou após o vídeo da Joyce. Carolina comentou que existem outras cortes que falam que existem outras associações que as cortes internacionais demandam, não apenas a ACE. Fabrício, que estava morrendo de vontade de falar, falou que o planejamento também se estende ao ciclo de vida do produto. A Larissa disse que não tem nada a falar e o Bruno falou o quê, Bruno? Falei que isso acontece muito, o controle de controle da obra, né? De anotar, de registro de tarefas. Documentação. E quando eu ouvi isso, eu falei que quando alguém perde muito dinheiro, alguém corre atrás. O problema é quando alguém perde muito dinheiro, perdeu porque foi lançado ou porque se enrolou, está querendo e não tem garantias de respaldo para pleitear. Mas alguém que está morrendo. Larissa. A gente entrou nesse assunto de documentação e acabei lembrando de uma parte importante. Eu trabalho com pós-obra, então toda a documentação que ocorre na obra para mim é de extrema importância. Porque assim, a gente sabe que durante o processo de construção tem às vezes alterações de projeto, às vezes alterações de materiais e coisas do tipo, e esse tipo de coisa, durante o processo ocorre, tem alteração, e se isso não for documentado, quando a gente tem algum problema relacionado a isso posteriormente, é muito complicado de se resolver. A gente, nessas áreas de problema judicial, eu lembrei que a gente tem um condomínio de alto padrão que foi entregue, e absolutamente todos os pisos de todas as unidades soltaram. Que isso? E assim, o serviço tinha sido subcontratado e foi um problema judicial enorme, tanto da gente com os clientes, quanto da gente em cima da construtora, né? Qual é a palavra?
Incorporadora. Da subcontratada, né? Tem um outro termo, mas da subcontratada. Aí, sim, depois do processo judicial, a gente teve sim a gente ganhou na justiça, ganhou um dinheiro, só que tem coisa que o dinheiro não paga. Que a imagem da empresa com os clientes ficou completamente prejudicada. Não só pelo custo que a gente tem como assistência técnica de correr atrás e fazer tudo reparo novamente, mas assim, aquelas pessoas que compraram esse apartamento provavelmente não vão voltar a comprar com a Cirela. Com pessoas morando para fazer obra é um pouco mais difícil. É um inferno, vai por mim. Veja, aquela empresa que tinha que fazer e não fez, ela gastou uma fortuna, porque a solução, ela entregou os planos ao Vinícius. Eu nunca vi um namorado fazer ligação infinita para a namorada, porque eu não sei se eles vão namorar a vida inteira, mas tudo bem. A solução foi alugar as transmissões e redes e torres das outras operadoras. Que pode, né? Você tem ideia de quantas outras operadoras cobraram aluguel para essa empresa que tinha que fazer e não fez? Aproveitando o momento que ela tinha que cumprir as coisas e não cumpriu, foi um aluguel muito alto. E aí, como você falou da imagem, só para ilustrar, antes que alguém mais fale, há muitos e muitos anos atrás, num país distante, tinha uma obra e que tinha um computador. Incrível, essa obra tinha um computador. E ela fazia os relatórios diários de obra, acredite, no computador, que era uma máquina que guardava tudo lá dentro. E o diário de obra, com uma tecnologia única, porque foi implantada, não existia, na TI da empresa não tinha, mas foi instalado um modem. E do escritório, a gente conseguia ligar para a obra, a obra atendia, conectava o HD e a gente via o diretório do HD da obra e baixava o relatório de obra. Era a primeira vez que alguém fazia aquilo na história dessa república. E ficou bacana, tudo bacana, assinamos RDOs, mas passou o tempo, a obra acabou e a empreiteira pediu, através da justiça, uma reparação milionária de desequilíbrio financeiro. Obra é obra, dinheiro é dinheiro. E aconteceu como a Larissa falou, a Caroline também, eu acho. Cadê os relatórios diários de obra? Sumiram. A empresa não guardou, mas a empresa chorona tinha tudo isso. E tinha um HD que jogava fora o HD. Mas a empresa chorona tinha cópia do HD. Só que numa disputa judicial, para quem faz polícia, as provas somem. Se não tem prova, dos dois lados, não é prova, é boato. Aconteceu então que, por falta de documentos, como a gente comentou aí, né, vocês comentaram, por falta de documentos não houve, não foi possível provar o que era para provar, e o processo ordinário deu dinheiro para quem chorou. E quem não devia o dinheiro não pôde provar que não devia o dinheiro. Mas alguém tem coisas para falar do vídeo da Joyce? Cadê? Ninguém? A Joyce gastou 12 minutos fazendo esse vídeo. Isabelle, para terminar a rodada, você quer falar alguma coisa? Não. Eu acho que nesse vídeo eu não tenho muito a acrescentar, não. Então, a gente apresentou dois casos onde tudo que você construiu durante os 5 dias do workshop pode punir. Porque você usou todas as técnicas, todas as práticas, você fez tudo que... Mas você não fez tudo que é possível. E aí eu queria falar sobre MBA e pós-graduação. No caso de vocês, que são a maioria de estudantes, é até interessante.
Um tutor nosso perguntou se ele devia fazer, acabou de engenharia de produção e perguntou se eu fazia uma pós-graduação em gerenciamento de projetos. E eu falei o seguinte, olha, MBA tem uma finalidade, pós-graduação tem outra finalidade. Mas quando você vende coisas prometendo Deus e o mundo. Meu MBA te torna Deus. E o minha pós-graduação te torna super Deus. Então, o MBA é mais business não é técnico, é business. Então, o MBA seria uma coisa de gestão de projetos que envolveria também gestão estratégica, gestão operacional. Mas a gestão de projetos seria para uma criatura que já tem tempo rodado de vida, de experiências e erros para fazer MBA, para botar os erros enquadrados. E a pós-graduação, que seria alguma coisa técnica, é vendida como uma coisa de Deus. Então, ela não fica ligada na técnica. E aí eu falei que eu acho que ele deveria fazer uma pós-graduação. Mas se você pós-graduação, comparar com o Bruno tem MBA. Aí o Bruno é mais do que uma pós-graduação. E o MBA é uma pós-graduação no Brasil. Então, se vocês acham que essa área é interessante, vocês têm que pensar o que vocês vão fazer para se aprofundar nela. As universidades não têm no currículo ainda, junto ao MEC, gestão de projetos, de engenharia. Não tem gestão de projetos como matéria, disciplina. Alguém comentou, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que existem disciplinas que são separadas. E o recado que eu queria passar é esse. Você teve 6 dias para falar sobre esse tema. E a nossa proposta foi apresentar o tema conceitual, para quem nunca viu, para quem já viu, o conceito de fazer tudo bonito e perfeito de acordo com os cursinhos. E você pode ver que não sendo um cursinho, quando você coloca os spots, você vê que se foi feito, não foi bem feito. Se foi bem feito, a vida não é tão certinha quando você estuda. E aí as coisas têm desvio. Então, talvez seja o caso de você não ficar apenas no conceito, na teoria, no curso técnico, de estudo técnico, mas buscar alguma maneira de trazer spots, de modo que você possa justificar aquilo que você está estudando. Eu estou vendo esse assunto porque se eu não vir, eu vou levar pauta. Eu estou vendo esse outro assunto integrado ao primeiro assunto, porque se eu não fizer o segundo assunto, o primeiro dá pau e eu levo pau de uma maneira. E as pessoas que tiveram problema já fizeram esses dois assuntos bem, mas que eu não vi ainda. É uma coisa bastante integrada. Então, entrar nessa área, não esquecendo a engenharia civil, a engenharia de produção, não esquecendo a nobre engenharia ética do Bruno, você precisa também entender desse assunto, porque não existem mais empresas funcionais com departamentos específicos, onde você só faz a obra e o resto é feito por outro. Fica então essa mensagem aí da construção do workshop. É trazer o conhecimento como referência e no workshop é para mostrar se vale a pena ou não essa disciplina. Se vale a pena ou não essa área administrativa. São 4 perninhas. Nós ficamos na perninha administrativa. Porque engenharia é sua. A área do ambiente do projeto, você vê com experiência. E a parte interpessoal, talvez com o psicólogo, não seria a pessoa mais indicada. Mas a gente discutiu aqui para administrar com talento, com técnica, você precisa saber que essa área existe. Que tem muita coisa sendo vendida, que tem muita coisa sendo apresentada como solução maravilhosa, que não é que não seja. Mas Joyce, a Carolina e a Isabel comentaram que existem disputas judiciais de obra
de contratos, a gente falou de contrato e falou do risco, verba de contingência, está tudo junto e misturado. Entendeu? Eu acho que dá para fechar o workshop com isso aí, para a gente passar para os avisos finais. Alguém tem alguma coisa a comentar sobre isso que foi dito ou até o momento que nós vivemos do workshop? Caroline. Fernanda levantou a mão primeiro. Eu não vi, cadê Fernanda aqui? Pode falar, Carol, pode falar. Não, eu só queria falar com relação a essa questão de registro, de RDO, que é extremamente importante que tenham assinaturas das duas partes. Porque o que a gente mais vê é RDO que existe, mas que só tem assinatura de um lado, então ele é completamente inválido. Eu queria botar uma vírgula na sua frase. Assinatura de alguém que pode assinar. Isso. Assinatura de um responsável. Oficialmente responsável, formalmente designado. Isso aí. Porque senão a outra parte vai dizer, João não existe. Não, mas ele estava lá, aqui bacana. Inclusive, eu já vi isso acontecer também. Sim, eu fazia isso. Que horror. Não, que horror não, eu fui sem querer. Mas assim, porque a gente quando está na obra, né, a gente como empreiteiro, às vezes a gente segue o fluxo de fazer RDO Ctrl+C, Ctrl+V, não dá muita importância para registro, porque a gente acha que é só um procedimento padrão, mas lá na frente isso pode ser muito importante e pode ser o que vai decidir se você vai ganhar milhões ou não. Sim, ou vai recuperar o seu dinheiro. Uma vez eu botei no RDO que eu autorizava a fazer um serviço miseravelmente barato. A empreiteira fez. E quando deu problema na diretoria da minha empresa, me chamaram. Eu disse, infelizmente, vocês vão ter que pagar. Vocês que digam nós, né? Por quê? Porque a RDO é do Ministério do Trabalho. Eu sou formalmente o gerente da obra. E eu assinei. Então, é aditivo contratual via Ministério do Trabalho. Tem que pagar eles. Mas você tinha que pedir autorização, pedir autorização ao prefeito, onde não inauguraria a administração, que alimentaria o Hospital Samaritano, e o seu problema não era de R$5.000. Era de exoneração. E eu era o gerente da obra, não era o diretor. Que ia sobrar. Aí me deixaram em paz. Fernanda, você quer falar e depois tem mais alguém para levantar a mão? Então, é porque essa parte aí de problemas judiciais e tudo mais, eu não entendi direito. O vídeo da Joyce eu fiquei um pouco perdida, sendo sincera, mas não era isso que eu queria falar, não. Na verdade, era sobre aquela questão de ser talento ou técnica. Eu não sei, mas tipo, mesmo com o workshop de hoje, de a gente trocando as ideias, eu permaneço um pouco com a minha postura anterior, que é tipo, eu acho que sim, você tem como ter um bom gerenciamento sabendo da técnica, tendo experiência naquilo, e que a comunicação, o fato de você conseguir lidar com as pessoas, pode ser sim um talento natural, mas nada também que não possa ser aprendido com terapia. Então, eu acho que isso, tipo, qualquer pessoa que realmente esteja empenhada, e acho que esse é o diferencial, é o empenho em fazer essa gestão. Você não está errado. Pode. Tudo começou com o Departamento de Defesa Americano Militar. E não precisa ter empatia. Estou dizendo para você fazer. Sim, senhor. Acabou o assunto. Tem que ter técnica, não é isso? Tem que ter técnica, não é isso? Isso, exatamente. Não tem empatia. O problema é que depois que o Departamento de Defesa Americano, o mundo civil resolveu aplicar essas técnicas. E não é assim. Vai lá e faz isso. A Carolina peço demissão amanhã, concorrente ganhando o dobro. Eu tô ferrado. Entendeu? Então mudou a condição. Você tem razão. A técnica é suficiente, mas
Se a Microsoft oferecer mais dinheiro do que a Google, ela vai embora com o Microsoft dando essa Google. Mais alguém, além da Fernanda e Carol, sobre o que a gente comentou de gestão, aplicação, oportunidade? Mão levantada. Acho que não querem falar. São 20 e 18. Havia uma coisa para a gente encerrar que eu deixei com todo mundo aí. Era com a Camila, sei lá, a galera deixou um recado. Quais foram os recados que ficaram? Você pediu para eu anotar sobre não ter tido contato com a matéria ainda na faculdade de verificamento. Com o GP. Comigo foi, você pediu para eu anotar que eu comentei o fato de, eu tinha visto as disciplinas de forma separada, orçamento, planejamento, tudo de forma separada, mas não junto. E quem mais ficou guardado? Comigo ficou construtivismo e Piaget. Ok. E teve uma quarta coisa que eu vi. Sabe o que foi? Teve uma quarta coisa? Acho que não. Bom, resumindo, o que eu queria contar para vocês não tem a ver com gerenciamento de projetos. Você viu que você não teve contato com o GP. Mas o GP faz parte do engenharia, certo? E sim. Por que as universidades em 2020 não têm isso ainda? A UF já tem matérias eletivas, a UERJ tem cursos internos. Então, claro, as pessoas, o corpo acadêmico está colocando. O MEC leva uma eternidade para mudar a grade curricular que já está pronto. Mas libera a pós-graduação da idade. Então, uma falha do sistema educacional brasileiro, meu Deus, olha só. Um dos desafios do sistema educacional brasileiro é ter dinâmica e agilidade para migrar para isso rápido. Acertar as grades curriculares. Não dá para você fazer uma engenharia, principalmente uma engenharia, sem você ter gestão de projetos, gestão de negócios, gestão estratégica, gestão de projetos. E aí, baseado nisso, não dá para fazer, alguns estão fazendo. E quando alguém fala em disciplinas separadas, é importante fazer com que os professores e os coordenadores que se dizem professores, educadores, estudem um pouquinho, ou exercitem aquilo que estudaram, porque você tem a integração entre as disciplinas. Você precisa, é possível e é conveniente, nós fizemos isso aqui, integrar as diversas disciplinas, justificando uma a outra, a existência de uma da outra. E fazendo trabalhos que uma se correlacione com a outra e não a minha matéria com a matéria dele. É uma coisa que pode ser questionada. E aqueles que vão ter isso no futuro poderiam pedir para que os caras que vão administrar isso no futuro usem um pouquinho de construtivismo. Você tem Piaget para criança. Piaget é a técnica onde você dá exercício, brinca com as crianças, faz rodinha, um sol, na parede. Nós não estamos criando com adultos. E estão tratando as universidades, os alunos universitários como crianças. O tipo de exercício, o tipo de trabalho, a dinâmica. Eu acho que vocês escreveram muito mais coisas sem decorar nada. No caso do cálculo 1 nem cálculo 2, né? Vocês fizeram muito mais escritos, debateram muito mais com o debate. O debate aconteceu muito em cima de um tema que interessa a todo mundo, que é necessário para todo mundo, e que todo mundo colabora com a sua parte, com o seu conhecimento. Aqui nem tanto, mas no workshop, os profissionais contavam coisas e eles questionavam pelas coisas. Então, quando você for ter essa matéria ou essa disciplina, fala com o professor para ele tentar integrar isso com casos reais, como integrar com casos reais. Fazendo o quê? Esporte. Não tem ninguém que se sair do lugar para fazer palestra, pode gravar. Pode fazer videoconferência, pode fazer um monte de coisa. Então nós temos que pensar mais na escola,
Como é que as coisas podem acontecer para ter o melhor resultado, a maior, não eficiência, a maior eficácia, para atingir os objetivos com mais velocidade e propriedade. Então, estudar uma coisa, conceitualmente. Conceitualmente, você vai no Google. Os educadores e professores são mais do que o Google. Eles são capazes de pegar o Google e fazer e fomentar a discussão, criar problemas e questionar e trazer a busca de uma solução comum ou coisa semelhante. Então, tá o recado. Vocês já viram várias técnicas que nós utilizamos aqui, todas elas estão gravadas e vocês têm acesso a elas. Então, vocês mostrarem, olha, funciona. Aliás, no YouTube. Vocês podem assistir tudo que aconteceu no workshop. Se não tiver nada para fazer, vocês vão ver outros casos, outras reclamações, outros questionamentos. O cronograma de Marcos surgiu aqui. Alguém falou do cronograma de Marcos? Não lembro quem foi. Eu não tenho lugar aqui. Na outra galera, do outro workshop, não falaram do cronograma de Marcos. Falando um monte de coisa, né? Mas não falaram do cronograma de Marcos. Significa que não se esgota tudo do mesmo jeito, no mesmo tempo, em workshops. Você não consegue repetir. Os resultados são diferentes. É por isso que a gente grava, é por isso que eu anoto as coisas. Fechou? Vocês têm um trabalho só para fazer. Não tem trabalho individual. Eu trabalho no grupo, já vai ser liberado, não sei. Os esportes estão liberados também para vocês assistirem depois de novo. Né? Tem que ter mais de um Diego também. Que não dá para ver tudo. E aqui? A Fernanda e a Isabelle levantaram a mão. Fala, Fernanda e Isabelle. É que eu tive uma dúvida que você falou que ia responder mais tarde, mas não saiu. Como que é feito o cálculo pelo programa Spider para saber se aquele tempo ou aquele custo vai ser realista ou não? Vou responder. Qual é, Isabelle? Não, a minha parte era só um comentário que você falou de coisas que aconteceram, né? Me fez lembrar que quando você estava falando da parte de seguro, né? Se entrasse no caminhão, e aconteceu numa obra que eu trabalhei de acontecer exatamente isso, né? Um caminhão desgovernado entrou lá e dentro do escritório, assim. Não quebrou nada. Mas enfim, aconteceu isso, real. A resposta é sim, sabe por quê? Porque existe o caminhão, existe o escritório, eu diria mais. Os vidros projetados poderiam cortar a garganta dos que estão lá dentro. Porque é possível, tem vidro, tem garganta, tem caminhão, então é possível. Sabe o que não é possível? Um furacão na Lua. Porque na Lua não tem ar. É impossível um furacão na Lua. Também é impossível uma tsunami na Lua. Porque não tem os elementos que poderiam dar possibilidade. E olha, o mundo é possível. E na obra de quem na obra? Era do Roger. Na obra do Felipe ou do Roger, tudo pode acontecer, porque tudo existe. Um passarinho entra e rebenta a fiação, tudo existe. Claro que você tem probabilidade. Respondendo só para fechar. Então tem um trabalho em grupo, e vocês têm acesso a diversas publicações de diversos softwares e diversas partes conceituais de gestão de projetos. É 0800, você entra no site e baixa. Então, marca, as coisas todas estão lá, sequenciamento, lá. Entregando o trabalho de grupo, você tem mais uma atividade, você vai produzir o seu certificado. Vocês vão encontrar isso lá, vão preencher com seus dados e vão entregar. O CREA vai pegar os certificados, vai imprimir e vai entregar a vocês de algum jeito. Se você não preenche o seu certificado, o CREA não vai te dar. O modelo está lá. O interessante é que se você botar o seu CPF errado, foi você que botou. Se botar o seu nome errado, foi você que botou. Então não pode culpar ninguém e o risco
e repassa o risco para quem não sabe digitar. Fechou? Para eu poder responder. Qual é e-mail? Que e-mail? Que e-mail? Esse do CREA, eu vou mandar entrar em contato com vocês. Mas eu vou dar o e-mail para vocês depois. Para vocês perturbarem. Bruno, rapidinho. A gente vai ter acesso ao Moodle? Você tem o acesso ao Moodle, que é o workshop de 2014, de 2016, de 2020, enquanto existir eletricidade no planeta e provedor. Beleza. Sem boleto, hein? Sem boleto. Quem está aqui que pagou o curso como entrada? Alguém fez depósito de pagar para entrar no workshop? Nessa turma, não. Quer dizer, os participantes que estão atualmente, o Daniel está falando, desculpa. Os participantes que estão atualmente, eles não realizaram o pagamento. Mas os outros que realizaram foram embora? Teve gente que pagou e foi embora, é isso? Bom, Daniel responde. Marcos, eu respondi. Respondeu. Você que seu... Eu tô falando, Marcos. Você ouviu o Daniel falar? Sim. O que ela disse? Ouvi. Sim. Os participantes que estão aqui agora... Os participantes agora não fizeram pagamento, mas eu acho que... Os que sumiram, pagaram? E os que sumiram, pagaram? Sim. Então, é mais uma prova que quem quer fica, quem não quer paga. Tem uma história que você paga para fazer. Tem uma história que você paga para fazer. Paga para passar. Quem pagou e todo mundo Respondendo a menina Fernanda. Vou tentar responder. Isso dá outro workshop. Vamos lá. Fernanda, existe uma metodologia de 1948 que só foi utilizada em 1980 com a invenção do computador. Em 1948 houve uma teoria que se você simulasse aleatoriamente alguma coisa, você faria uma análise probabilística dessa coisa acontecer. Se você jogar diversos grãos de arroz em cima de um círculo inscrito no quadrado e contar quantos grãos caem dentro do círculo e quantos grãos caem fora do círculo, você calcula o valor de π até a quarta casa de precisão, por probabilidade. Então, descobriram que é possível ser determinístico com análise probabilística. Então, esse método existe e com o computador eu projeto plano do seu cronograma. Mas a duração da terraplenagem, que era de 22 dias, pode ser 23, pode ser 24, pode ser 30, ou pode ser 22. Então, nesse pode ser a metodologia bota no software 22, 23, 23, 23, 22, 22, 22, 23, 24, 23, 22, 26, 23, 27. E ele cria um mapa de possibilidades, como você viu aquelas barrinhas verticais. É mais provável que seja 22, mas é possível ser 25. Quais as chances que eu tenho de ser 22? Considerando variações. As chances é de 50%. E se fosse 25, aí você erra menos e aumenta a sua chance. Então, a metodologia desenvolvida, chamada de Monte Carlo, ela simula, como se fosse chuva, coisas que poderiam ser. E o software calcula tudo rapidinho. E te dá novas datas de conclusão, tipo assim, centenas de datas por segundo, que entram numa tabela igual do coronavírus, que é aquela tabela de barras verticais, e você diz que é mais provável, mais chances de ser isso ou ser aquilo.
E a ferramenta Project, ela tem planejamento de tempo. Ela usa esse cara aqui para pegar os dados, calcular e devolver, pegar os dados, calcular e devolver, então tem uma perda de qualidade do processo. A ferramenta Primavera, ela calcula e passa para essa aqui, que pega os dados, devolve, há uma perda no processo. O Spider, ele é isso aqui. E ele pega as informações planejadas e devolve. E não tem perda no processo. É integrado. É que nem você passear em Paris levando um tradutor. Você pergunta, ele fala. Alguma coisa pode dar errado, você perde tempo falando com o tradutor. Se você fala francês, você vai e faz tudo em francês. A metodologia existe, ela é viável a partir da invenção do computador, as máquinas são velozes e existe uma série de procedimentos e técnicas que faz com que você, de forma precisa, descubra para onde vai aquilo, com a probabilidade. Se eu jogo 200 grãos de arroz, eu digo que pi é 3,1 alguma coisa. Se eu jogo 200 mil grãos de arroz, eu digo que com os grãos, eu digo que pi é 3,14. Se eu jogo 250 milhões de grãos de arroz e conto, eu digo que pi vale 3,14. Se eu faço um computador e simulo meio milhão de vezes, eu digo que pi é 3,14,92654. Então essa metodologia existe e só funciona por causa dos computadores, senão ninguém faz isso na mão. Embora tenha pessoas que calcularam o arroz, né? E o arroz nem é uma coisa muito regular. E isso explica como a Natasha, na mesma ferramenta, avaliou a probabilidade daquilo ser aquilo. Quanto mais vezes simula a ferramenta, né? Mais precisão, aqueles 22 dias de terraplenagem se mostra. De tanto simular 22 é possível, mas eu faria 25 para ter 80% de chance. Faria 26 para ter 100% de chance. Afinal, que são 2 dias, né? Diz que faz em 26, que isso não erra, no sentido de você não corre o risco. Foi clara essa explicação, Fernando, além do arroz e do pi? É complicado, mas foi. Dá para você ver isso nos vídeos. Você tem vários vídeos no nosso canal. Você tem um curso completo de Monte Carlo no canal do YouTube. Se você tiver paciência, você pode assistir. E você tem a correção dos exercícios no canal. Ou seja, se você fizer exercício, você acaba entendendo como é que corrige. Entendeu isso? Bruno, maneiro, bom saber disso. Olha, só para acrescentar, eu já pesquisei sobre o Monte Carlo, e, cara, é uma estatística meio complicada, assim, cara. A técnica, a matemática disso é complicada. Mas existe uma outra coisa que eu defendo. O Monte Carlo está falido. É mesmo? Eu defendo e tem algum argumento, e mesmo com o computador quântico, a gente tem problema. Quando você tem muitas variáveis, você não tem a precisão necessária, mas os vendedores de software não falam isso, tá? É como eu te vender uma geladeira e te prometer que ela vai gelar todos os picolés. Não dá. A geladeira tem a capacidade de gelar picolé. Se você botar tudo junto, vai gelar, ela vai estragar a geladeira. Então, teoria pura. Mas se usar um computador quântico, você conseguiria. Nós fizemos umas simulações, eu levanto clientes para chegar a uma precisão, sei lá o quê. Tudo isso é claro, teoria. Nenhum fabricante nenhum fabricante vai dizer isso para você, mesmo que a equipe técnica de estatística comprove.
Mas funciona, viu? Funciona, porque ele ganha dinheiro. Você viu a taxa de dispersão muito bonito. É um gráfico muito bonito, colorido, cheio de pontinhos, igual os arrozes, né? Fechamos, podemos encerrar o vídeo, encerrar o workshop, aguardando apenas o trabalho de vocês de grupo. Ana Luísa, você levantou a mão? Cadê? Sim. Cadê a É porque... Oi. É porque eu baixei aqui o modelo do certificado e acho que as datas estavam erradas. Claro, eu não botei ainda. Ah, tá bom. Gente, tem muita coisa para fazer. Em tempo, né? Estamos dentro dos tempos. E não é para você ver isso hoje, o trabalho de certificado é a partir de amanhã. Então vamos dar tchau, tirar foto, né? Cadê a foto? Todo mundo liberando a câmera para tirar foto e botar no grupo. São 20h39. Que falou foi a Fernanda que arrumou o quarto. Finalmente esse workshop serviu para alguma coisa na casa da Fernanda. A Fernanda arrumou o quarto dela. A Letícia penteou o cabelo. Muito maneiro isso. Natan, tem câmera hoje? Ana Luísa tem que botar 2 câmeras. Camila. Cadê o Pablo? Cadê eu? Eu tô aqui? Ah, tô aqui. Eu pentei o cabelo. Tô aqui. Preparado? Vou tirar a foto, hein? Pentei o cabelo. Quem tá aqui, não tá? Já era. 3, 2... Cadê eu? Onde que tá eu? Aqui? 3, 2, 1, foto. Vamos ver se foi. Tem que estar aqui. Mandando a foto para vocês no grupo, Ctrl V. E Ctrl V. Foi lento, mas está aí. Vamos lá. Vocês poderão receber informações. Mas deixa uma coisa para vocês. Tem vídeos, tem livros. Tem vídeos, tem... na apostila não, tá? É livro, hein? 0800 lá no site. Baixar e cair dentro. Lá no site. Bom? Então dá tchau. Tá bom? Pode desligar. Pode desligar. Tchau.